Curso de Node.js, aula 5. Nós vamos apresentar aqui 5 etapas para mostrar como é que se faz um web server em Node.js, tá? Eles também chamam de W-Services, né? Essas pequenas scripts que se comportam como realmente servidores. Eles funcionam como uma script, né, de serviço, um serviço de sistema operacional que fica esperando respostas, tá? Então, colocamos aqui o primeiro fonte bem simples, tá? Essa é uma das formas de instanciar o HTTP, tá? A library, e criar o server, né? Damos um comando só e já instanciamos o objeto. Então, o app vai ser o nosso server e, em seguida, ele vai ficar ouvindo na porta 3000. E na console nós vamos mostrar, né? A aplicação está em execução, tá? Vamos parar por aqui. Antes de eu entrar na função e chamar aqui Node. Já estamos no diretório, vejam, Program Files e ESNode, estamos usando o ESNode. Mas aqui, isso fica absolutamente transparente, porque nós estamos chamando via comando, não estamos chamando direto pelo IS, né, utilizando o navegador, com porta instanciada. Eu digo para vocês, a porta 3000 aqui não está definida lá nos arquivos de configuração do IS. Então, nós estamos usando Node.js puro, tá? Então, vamos lá. Esse é o app01. É preciso dar extensão, vamos lembrar aí. Pronto. Esta é a mensagem que vai para a console. Por isso que eu parei a explicação aqui, antes de entrar na function. Console log. Quando você está no CMD, né, no prompt do que seria o DOS do Windows, você está desviando a console que seria do navegador aqui para a console que seria o console do DOS antigo, tá? Bem, mas o server foi criado já com um callback para resposta, tá? Ele já vai chamar essa rotina. E a semelhança lá do fetch, ele vai carregar consigo duas variáveis. A requisição, ou seja, o URL, tá? O objeto URL. E aqui o result, o resultado, que é uma variável de apoio para desviar aqui a resposta, a saída para o chamador. Um client Node.js, né? Uma script JavaScript, ou então um navegador como a gente vem utilizando, né, para fixar na cabeça de vocês o uso do navegador, a sua lógica e tudo, tá? Então, nós vamos escrever o header do tipo 200, quer dizer, no HTTP tudo deu certo, com o código 200, e vamos encerrar a resposta com end, né? E enviar lá para o navegador ou chamador servidor em wait, tá? Então, vamos aqui, chamamos aqui o localhost 3000, podemos chamar com uma página ou sem uma página, tá? Chamamos e pronto, acabou. Ele escreveu aqui, servidor em wait, como nós queríamos demonstrar, tá certo? Então, essa é a primeira etapa, bem simples. Vamos gravar aqui os blocos, tá? O primeiro bloco é instanciação do HTTP, tá certo? Definição do server, com apontamento para a sua função de execução. Isso aqui, o console log, para a gente saber o que está ocorrendo. Não é parte funcional do exemplo, é apenas para debug.
E aqui nós temos o bloco do callback aqui do server, que é a mesma função, ó, mesmo nome, resposta com requisição e o resultado. Correto? Então, essa é a primeira etapa de execução aqui do nosso web server. Agora vamos ao nosso segundo passo, que é realmente para transformar isso num web service, ele precisa ler o arquivo que vem na requisição, que faz parte do PET, tá? Já instanciamos essa biblioteca para no futuro vocês se lembrarem dela, tá? Depois nós vamos precisar dela para fazer várias manipulações e instanciamos o necessário HTTP, tá? Bem, agora nós colocamos o Create Server um pouco diferente, tá? Só para variar. Fizemos o app Create Server e o escopo dele vem daqui até lá embaixo, tá? Correto? Ficou vermelhinho por um tempo, porque é por causa da extensão. Então, ele fecha aqui embaixo e fará um listen na porta 3000. Nós estamos variando os formatos para vocês verem os mais convenientes quando vocês têm ou não função callbacks. Vocês viram aqui, ó, nós não definimos aqui o ponto create server com uma função para apontar para cá. Apenas para variar e vocês guardarem os formatos possíveis, tá? Vocês têm sempre aqui, ó, create server aqui, resposta, e ao invés de fazer como esse, app create server já a função anônima, nesse aqui nós demos um nome a ela, tá certo? Então vocês vão poder comparar os dois lá nos links que eu vou colocar no GitHub, beleza? Bem, então esse server, tudo isto daqui, vai ter que atender requisições HTML, então agora na frente da porta 3000, lá no localhost, nós vamos botar um barra e o nome da página, que vai ser processada, tá? Então, a página vai ser fornecida aqui no rec.url, tá? Aqui, ó, requisição, resultado, tá? Renderizado na exibição da nossa script, tá? Bem, a semelhança do FET. Sugeriria vocês olharem a playlist de FET. Bem, então, um HTML, tá? Nós podemos receber um HTML, mas nós temos que prever que ele pode vir no seu corpo com JS, tá? Uma script lá, em script, src e o nome da script.js. E, ao mesmo tempo, também pode vir um CSS. Agora é que vocês vão ver como que é o processamento em cascata disso. Realmente, vocês vão entender como é que é um web server, o funcionamento dele, a lógica dele, tá? Então, temos 3 blocos. Então, vamos lá. Primeiro, funcionamento, tá? Nós vamos instanciar quem? Esse servidor, o 2. Servidor 2, nosso segundo exemplo aqui. Beleza. A aplicação está em execução, erro de acento por causa dos ISO, por causa dos UIN 1252, aqueles códigos, tá? Páginas de decodificação. Então, beleza. Então, o server está executando, porta 3000. Só que ele fará a leitura, ó, fs read file, tá? FS é uma biblioteca para leitura de arquivos. Ele vai ler a partir da origem, ó, dirname, o rec URL, tá? Ou seja, o que estiver aqui na frente. Então, nós já temos uma página aqui, a index, né? No mesmo diretório aqui das scripts, tá? Então, o dirname acha ela. Olha que beleza. Lá
tem essa pequena definição, porque o nosso objetivo é fazer um programa de chat, né? Então, tá aqui, ó. Ele foi lá e renderizou a página index.html. Vejamos aqui, ó. Está na mesma pasta. Vamos abrir, para vocês não pensarem que nós estamos enganando vocês. Ó, já clicamos no lugar errado já. Aqui. Vamos abrir no site. Ele abriu aqui o navegador Vivaldi. Então, beleza? Olha aqui. Um pequeno exemplo, tá? Tirei lá do DevMedia e apliquei estilos do W3C, já para formatar bonitinho, tá? Esses estilos do W3C, a explicação deles está na playlist de HTML aqui nesse mesmo canal, tá? Aqui é tudo ligado uma coisa à outra. Vocês precisam juntar os 5 conhecimentos. E vejam como eu me refiro aos pedaços, tá? As scripts, as folhas de estilo. Eu tenho que dar ponto barra, a semelhança de Unix, ó. Falar, ó, a partir deste mesmo diretório do HTML, barra CSS. Tá ok? Mas só isso não basta, né? O WebCS vai ter que interpretar isso. E como é que ele faz essa interpretação? Aqui, ó. Ele testa a extensão, ó, a instrução index_of, né? O método index_of testa se existe esse argumento em quem? Na requisição propriedade URL, correto? Então, se for diferente de -1, é porque achou, tá? Achou a extensão CSS, porque ela tem complementar e aplicar o estilo. Se você não fizer isso aqui, ele não aplica esse estilo bonitinho na página, não. Fica tudo com aquelas letras em Times New Roman ou Courier, né? Times New Roman deve ser o default. Positivo? Então, como que isso se expressa aqui, ó? Aqui. Eu botei os consoles lá que vou mostrar. Nós chamamos apenas isso aqui, index.html. Só que ele viu no corpo que ele precisava de CSS, W3C, CSS, de W3C comp.css e o tal do favicon, que sempre, né, quando você está em estado HTTP, quando você utiliza o protocolo HTTP, ele vai e ele quer o ícone de favorito da página para botar na orelhinha do navegador. Tá bom? Então, ele não roda isso aqui em sequência, como é a impressão de vocês, não. Tá? Ele fica rodando em loop e procurando na página aqui, ó. A página, ela fez 4 chamadas e não uma só. O programa não é sequencial. Tá certo? O web service, ele é chamado tantas vezes quanto forem precisas para complementar as informações da página. Então, se o index.html, ele acabou de carregar o HTML, tá certo? E ele vê que agora ele precisa da folha de estilo para aplicar sobre a página, tá? Ele viu aqui, link hairstyle sheet. Opa! Vou ter que dar um read file aqui. E carrega essa. Depois o favicon. Tá bom? Então, vocês viram. Ele foi em cada um dos... Aqui, ó, console request. Rec URL. Ele passou por esse web service aqui 4 vezes. Tá bom? Para vocês dar a ideia de que foi executado sequencialmente. Não foi executado sequencialmente. Tá? Ele passou nessa script 4 vezes. Uma, ele deu essa mensagem, tá certo? Carregou HTML, viu pela necessidade, o web service detectou que
que havia necessidade de quê? De carregar CSS. Ó, não tem nenhum JS, não carregou. Então, ele passou por aqui 2 vezes. A prova é que existem 2 vezes o console log, né? Aqui em cima que aparece, do quê? Do CSS, tá? Veja, passou 2 vezes. Se fosse uma passada na vertical de cima para baixo, ele só pegaria o W3C CSS. Correto? Então, o web service, olha lá, ele está rodando, ele está esperando. Tá certo? Está numa interrupção de software, esperando. Quer ver? Vamos tentar agora carregar um erro, ó. Quando ele não vai detectar a página, vai dar erro na detecção. Vamos tentar carregar index 4, que não existe. Além dele dar isso aqui, ele informa lá, ó, dá erros. Nós vamos cercar esses erros, correto? Ele dá o erro, no entry, tá bom? Error, no entry. Não existe index 4. E sai do servidor com erro. Então, nós temos que rodar novamente e chamar uma página que exista. Até se der refresh, ele dá erro. Olha lá. Ele fica esperando. Tá bom? Agora nós vamos para a terceira etapa. Então, terceira etapa. Nossa finalidade agora é uma exibição pormenorizada do erro. Tá certo? Nós vamos dar uma melhorada e testar o erro apenas, né, para não encher a cabeça de vocês, da parte HTML. Tá certo? Então, nós vamos mandar pela console o objeto de erro mais preciso e vamos mandar para a página, caso ocorra o erro, né? Que aqui tudo é caso ocorra o erro, uma mensagem muito detalhada em HTML, tudo bonitinho, tá bom? Vamos fazer uma pequena correção aqui na indentação e vamos executar. O nosso objetivo agora é erro, tá? Então vamos lá. Primeiro nós temos que botar o server correndo. Nós estamos na terceira etapa. Salvar e executar aqui na console. AP3. Vamos dar um CLS antes para limpar a página. Limpar a console e pronto. Em execução, ó, com os erros de acentuação naturais, né? Então vamos lá. Agora eu executo index.html na porta 3000, sem problema nenhum, dá as mesmas mensagens. Agora eu vou provocar o erro, porque essa etapa aqui trata, né, de erro possível e sua imagem. Olha que bonitinho. Agora nós temos o erro aqui. Qual foi o erro? Error no entry e a ação open. Foi na tentativa de abrir este conteúdo index 4 que ele deu erro, tá? E aqui veio a mensagem, tá? Erro, no ent, a ação tivemos que pôr sem cedilha, sem acento por enquanto, tá? E o patch que provocou o erro. Positivo? Onde está isso aqui? Vejam, as mensagens de console estão aqui, ó, no if error, o contexto dele vai daqui aqui e até aqui, né? Tudo isso aqui. Então, console log, ó, confiram, erro, er.code, tá? Propriedade code, propriedade syscall, a ação foi open, e er.patch é o caminho do arquivo que provocou o erro. Tá certo? Claro que vocês não vão detalhar o caminho do seu servidor. É apenas com propósito didático que eu fiz isso. Tá? Agora vamos à parte HTML, que vai lá para o servidor. Nós mandamos um meta char7 UTF-8
Ele também deu um write head aqui, 200. E o tipo de conteúdo de erro, tá? Que vai lá para o navegador. E um header H1 com erro e o código, e um header H2 com a ação. Tivemos que pôr dessa forma, porque o comando iconv aqui, né, infelizmente para essa versão aqui do Python interna do NPM, ele está dando erro na biblioteca iconv, que faz conversões de página de código. Estamos tendo que usar iconv-lite, tá? E depois nós vamos detalhar isso. Tá certo? Ó, veja, por causa do erro, nós tivemos que comentar aqui por causa de problemas de instalação de biblioteca, tá? Bem, e se tudo correr bem, né, ele escreve o data, o HTML normal, e termina. Só que dessa vez, ó, o servidor continua executando. Por quê? Nós demos o end aqui, caso, né, dê um erro, e também demos resend aqui, tá? O response end, correto? Separando desta forma, tá? E imprimindo o erro, ele continua em execução. Agora podemos chamar a página corretamente. Quer ver? Aqui ela está com erro. A gente tira o 4. O servidor continua em execução aqui, nesse modelo que nós fizemos. Tá certo? Pelo fato da gente ter partido aqui as porções de erro, né? O then e o else. Positivo? Mas, como não tem esse tratamento aqui embaixo, se ele tivesse achado um CSS ou um JS que não existe, ele ia interromper, ele ia abortar o web service. Compreenderam? Se a gente faz o tratamento de erro bonitinho, tá? Ele não para o servidor. Essa é a vantagem de se fazer o tratamento do erro. Tá bom? Então, agora nós podemos ir para a quarta etapa aqui do nosso exemplo. Agora vamos à quarta etapa, em que nós organizamos o tratamento de erro, tá? Aqui, devolução de saída para o cliente com o erro, correto? Então, nós vamos, ó, vocês já viram essas partes. Na console, a gente bota erro, ação, patch, e lá no navegador, a gente coloca o código de página em UTF-8, devolve um cabeçalho erro, e agora escrevemos no modo HTML, né? Aqui está escrevendo ação de forma correta para o HTML, enquanto a gente não ajusta o iconv, tá? Bem, e aqui embaixo, todas as simplificações, né? Agora, ó, para cada tipo de arquivo, um exit error, né, da rotina que nós fizemos, enviando o tipo de erro, tá? O objeto erro e o objeto para response, tá? Para resposta no navegador. Positivo? Então, vamos disparar aqui o server da etapa 4. Beleza, a aplicação está em execução. E aqui nós vamos chamar index.html, tá? De forma correta, ele vem, ele escreve tudo bonitinho, os requests deram certo. E agora a gente provoca um erro, chamando uma página que não existe, index7. Ó, veio da mesma forma o erro para a tela, ó. Só que nós centralizamos o tratamento de erro em uma única rotina, e dessa forma nós podemos colocar o tratamento de erro por tipo JS e por tipo CSS. Se vocês quiserem fazer uma alteração, né, é só botar aqui, ó, WC1 no index, gravar e observar a resposta aqui.
Vamos colocar index, uma página que dá certo. No entanto, vai ter uma falha no CSS. Olha, não aplicou o CSS, o primeiro, né? E colocou o erro aqui, ó. Error no entry open. Deu erro nesse arquivo aqui, ó. Beleza, então agora o tratamento está unificado para todos os casos, tá? Tanto do HTML, quanto da folha de estilo, quanto das scripts JS, tá? JScript. Olha lá, agora ele formata tudo bonitinho. Positivo? Só vocês conferirem aqui no server, ó. Deu tudo beleza. Tá ok? Então agora essa foi a etapa 4. Vamos partir para a próxima etapa. Bem, aqui nós vamos tratar agora de um assunto que vocês não devem ter se apercebido, né? Que é, Bernardo, se eu tiver parâmetro, o que acontece? Ah, não, eu tenho que disparar um server aqui. Vamos disparar a versão 4 ainda. Beleza. Aqui. Vamos chamar com um parâmetro aqui, tá? O que vai acontecer, né? Pode ser que a chamada aqui do A90, vamos produzir primeiro um erro aqui, tá? Para depois chamar novamente. Bem, nós precisamos garantir que o REC URL não dê, vejam aqui, ele está trazendo no request o parâmetro, tá certo? Isso pode prejudicar a leitura do nosso arquivo, ó. Vejam, vou colocar um segundo parâmetro para vocês entenderem, tá? Ele pode formar aqui uma sentença que ele não vai, né? Que ele não vai conseguir interpretar, tá ok? Vejam ali, ó, index 7 deveria ter dado, né, ele deu um erro aqui, né? Mas nós não queremos que no por read file apareça esse A igual a 90, B igual a 9, tá? Algumas versões podem dar erro nisso aí, né? Então nós temos que garantir, né, rodando aqui a versão 5, o seguinte, a gente mostra o request URL, né? Nós vamos dar um split utilizando a interrogação, tá certo? Então vejam aqui, ó. Depois da interrogação que vem index.html, interrogação e os parâmetros, né? Nós vamos dar um split e pegar, a gente joga no array ARR, vou aumentar caso alguém não esteja vendo, tá? Então, eu dou um split interrogação garantindo que eu pegue apenas a parte, né, que vem antes dos parâmetros, tá bom? Então, vamos rodar aqui o server 5. Se não der, se não abortar em um Ctrl+C, vocês dão 2, viu? Então, vamos dar um CLS aqui, apagar a tela, né? E rodar o exemplo 5. Vejam. Agora eu tenho a garantia de que se eu colocar parâmetros, tá? Ele vai pegar para mim apenas, vai mandar para o read da biblioteca FS, né? Vai ler apenas a porção HTML até aqui, até antes do ponto de interrogação, tá? Nós podemos fazer o check aqui, ó, o console log, colocá-lo
E o mesmo vai simplificar também o CSS, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, request, quem? O ARR índice 0. Tá? Então, vamos parar o servidor, com um Ctrl+C ou 2, tá? Se não parar no primeiro, vocês dão o segundo. Vamos executar novamente o que nós salvamos. E vamos dar um simples refresh, já resolve. Vejam, omitiu os parâmetros, tá? Aqui nós temos a sentença com o parâmetro A igual a 90, B igual a 9. Mas com esse split, o que ocorre? Ele só apresenta o index.html sem os parâmetros. Positivo? Então, agora nós terminamos essa longa aula, aqui, aula número 5, né? Vocês façam seus testes, baixem baixem todas as scripts, né? Para testar uma a uma. Não esquecendo de baixar a folha de estilo, né? E os JS que possam existir também aqui. Tá ok? Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final da nossa aula